Santo é o nome do Senhor. João capítulo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler no versículo. Aleluia. Santo é o Senhor. Vou ler no verso 15. Amém. Glória a Deus. E depois nós vamos seguir meditando. Aleluia. Nós vamos estar, aleluia, vendo aqui testemunhos maravilhosos sobre Jesus Cristo, né? Aleluia. Quando estão uma maravilha, então a bênção de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. O verso 15 está escrito assim: o testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és? Tu és Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália, da alparca, que é sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui João testificando de Jesus Cristo, né? Aleluia. No verso 15, ele fala da divindade de Jesus, da eternidade de Jesus. É quando ele diz que Jesus já era antes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, depois de mim vai vir outro aí, né? Aleluia, que ele é antes de mim, né? Aleluia, porque ele foi primeiro do que eu. Ou seja, antes de eu vir, ele já existia, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele está no verso 16: e todos nós recebemos da sua plenitude, né? E graça por
recebe a Ele como Salvador, Ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, por isso que nós recebemos dele a plenitude, aleluia, porque é em Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia, nós antes de aceitar Jesus Cristo, antes de nós nos tornar servos de Jesus, aleluia, que nós confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, nós éramos apenas criaturas, aleluia, mas depois que nós, aleluia, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, aleluia, nos entregamos a Ele como servo, Ele nos tornou, aleluia, filhos do Pai, Ele, o Pai, nos recebeu como filhos, aleluia, adotivos, aleluia, como está lá em Efésios, aleluia, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, aleluia, para servi-lo, o Pai nos recebeu como filhos, aleluia. E aí em Romanos 8 fala que nesse momento nós passamos a ser herdeiros de Deus, herdeiros do céu, herdeiros da glória, herdeiros do reino, aleluia, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós passamos a fazer parte, aleluia, do reino de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo, aleluia. É por isso que no verso 16 diz que nós recebemos por Ele, aleluia, a plenitude, Aqui plenitude, a plenitude da graça, aleluia, a plenitude da sua glória, a plenitude da sua pessoa, a plenitude da sua santidade, a plenitude do caráter de Jesus Cristo, a plenitude do poder de Jesus, aleluia, a qual é implantada e dada a nós através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz no verso 17: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, o que foi escrito na lei, aleluia, era uma sombra, aleluia, mas Jesus Cristo, Ele trouxe a realidade, Ele trouxe a imagem original. Louvado seja o nome do Senhor. Daquilo que a lei falava, Jesus Cristo trouxe a imagem real. Louvado seja o nosso Deus. Aí diz no verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, aleluia, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ou seja, nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, aleluia. É Jesus Cristo que nos revelou o Pai, aleluia. Aí Jesus veio e nos revelou o Pai, aleluia.
Aleluia. E aí, João pregava essa mensagem. Aleluia. E de repente, João falava de um rei, né, que tinha chegado. Aleluia. Então, os fariseus, os escribas, aleluia, ficaram empolgados com aquilo e mandaram perguntar, aleluia, quem era João? Quem era ele? Por que ele pregava essa mensagem? E por que ele batizava? Aleluia. E perguntaram, você é Elias? Porque João se vestia igual a Elias, com as roupas de pele de capim, de cabra, pele de ovelha, pele de animal. Aleluia. Não usava o cajado. Aleluia. Vivia nas montanhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E pregava com autoridade. Aleluia. Então eles perguntaram, você é Elias? Aleluia. Você é o Cristo? Quem é você? É algum profeta? E ele disse, não, eu não sou. Você é o Cristo? Ele disse, muito menos. Eu não sou digno. Aleluia, porque ele é maior do que eu. Aleluia. Eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Aleluia, mas eu quero dizer, aleluia, eles falaram, por que você está batizando se você não é o Cristo? Se você não é o Messias, por que você está batizando? Ele disse, olha aqui, eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. Aleluia, mas o Cristo que está aí, ele já está no meio de vocês, presta atenção. Ele já está no meio de vocês, vocês não conhecem, mas eu sei quem é ele. Aleluia, ele já está no meio de vocês. Aleluia, quantas pessoas, irmão, que Jesus está no meio, Jesus está ali, e ele não enxerga, não conhece. Aleluia, mas eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo está aqui para te revelar Jesus Cristo hoje. Aleluia, abre a sua mente, olhe para o céu pela fé e você entenderá e enxergará Jesus. Aleluia, ele disse, ele já está no meio de vocês. Aleluia, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, eu batizo com água apenas, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, a obra dele é maior, é mais poderosa, o poder dele é soberano. Aleluia, o batismo que eu faço é para vocês se arrependerem, é para vocês entenderem, aleluia, que o reino do céu está chegando, é para vocês abrir a mente e ficar pronto para receber o batizador com o Espírito Santo que está chegando. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E de repente, aleluia, João está testificando. Aleluia. E quando João está pregando essa mensagem, Jesus aparece no meio da multidão e se dirige a João. Aleluia. E quando ele chega até João para, aleluia, ser batizado também, aí João diz, rapaz, eu nem preciso ser batizado contigo. Eu não preciso que você me batize. Aleluia. Jesus disse, não, João, deixa por um pouco. Nós precisamos cumprir a justiça do Pai. Nós precisamos cumprir a justiça. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E João ali concordou em batizar. E batizou, Jesus mergulhou naquela água. Quando Jesus levanta, aleluia, João agora, aleluia, Jesus levanta da água. E de repente, João, o céu se abre. E João vê uma pomba descendo. E ele diz que o Espírito Santo veio
Senhor, aleluia. E aí, aleluia, ele fala, aleluia, que isso foi profetizado, aleluia, há muitos anos pelo profeta Isaías, né? Aleluia, profetizou sobre a vida de João primeiro e segundo Jesus Cristo, aleluia. O que nós aprendemos aqui, quando João diz, aleluia, ele é primeiro do que eu, ou seja, ele já existe, ele é eterno,
seja, ele foi apresentado como um manso, como uma pessoa mansa, né? Aleluia, louvado seja o nosso Deus, aleluia, como aquele que tem o poder de purificar, de limpar o homem, de libertar, de fazer o homem santo, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos ler o verso de 29, aleluia, que diz assim, aleluia, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então ele apresentou Jesus como o Cordeiro pascal, né? Como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, que Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o Cordeiro que foi morto por nós, aleluia, e que uma vez por toda Ele pagou o preço, pagou a dívida pelos nossos pecados, aleluia, pagou a dívida pela nossa salvação, pagou o preço pela vida eterna para nós, pagou o preço pela nossa entrada no céu, pagou o preço pelo nosso retorno à comunhão com o Pai. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O verso 36 ainda, e vendo passar a Jesus de novo, aleluia, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, de uma simples ovelha, aleluia, agora o Cordeiro é um homem santo, um homem soberano, um homem todo-poderoso, um homem humilde, um homem manso, um homem obediente, um homem fiel, um homem perfeito, um homem que foi tentado, mas em nada pecou, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que veio do céu, um homem que venceu no deserto, venceu Satanás, venceu o mundo e venceu o pecado por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Então Jesus Cristo é o único que perdoa pecado, que liberta o homem do pecado, que salva o homem da condenação. Jesus é o único que tira o pecado do homem. Ele é o único. Aleluia. Só em Jesus o homem encontra a pureza, encontra a santidade. Só em Jesus Cristo o homem, aleluia, recebe a purificação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maria não perdoa pecado, não limpa ninguém, não purifica ninguém, porque ela mesma precisou do sangue do Filho dela. Aleluia, precisou do sangue de Jesus Cristo para se purificar e se manter pura até o dia da sua morte, para reinar com Deus no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. No verso 15, aleluia, João apresentou Jesus, aleluia, como Deus eterno. Aleluia, quando ele disse: ele é antes de mim, porque ele foi primeiro. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. João está dizendo: antes que eu viesse, ele já existe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele revelou a eternidade de Jesus, mostrou Jesus como Deus eterno. Aleluia, aquele que é o Pai da eternidade, como está em Isaías 9 e o versículo 6. Aleluia, que Jesus, aleluia, é conhecido, aleluia, naquele versículo como, aleluia, maravilhoso, conselheiro, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. No verso 30, também João apresentou Jesus, aleluia, como Deus eterno, aleluia, dizendo, aleluia, este é aquele do qual eu disse, após mim veio um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Deus eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Também no verso 23, ainda de João capítulo 1, João apresenta Jesus como o Senhor. Aleluia. Ou seja, aquele que governa, aquele, aleluia, a quem nós devemos, aleluia, obediência, respeito, reverência, temor, aleluia, a quem nós devemos servir, a quem nós devemos ser submissos, a quem nós devemos nos submeter, aleluia. O versículo 23, aleluia, que diz dessa maneira, aleluia, e não, aleluia, achando, aleluia, e disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia, o profeta Isaías disse que Jesus é o Senhor. Aleluia, e Deus, através do profeta Isaías, mandou João endireitar o caminho, ou seja, preparar o povo para a chegada de Jesus, preparar o povo para receber Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E João assim o fez. Aleluia. Também Mateus capítulo 3, verso 3. Aleluia. Está essa mesma palavra. Aleluia. João dizendo, eu sou apenas uma voz. Aleluia. Eu sou apenas a voz. Aleluia. Mas ele é a pessoa. Eu sou a voz, mas ele é a pessoa. Aleluia. Eu sou o preparador do caminho, mas ele é o caminho. Aleluia. Eu vim para apresentar ele, mas ele é o apresentado. Aleluia. Eu vim para dizer que ele está vivo, mas ele é o que vai chegar. É o que já está no meio de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João, em momento algum, quis ser alguma coisa. João disse, eu sou apenas uma voz. Aleluia. Sabe por que muitos pastores e pregadores, irmão, aleluia, não tem, aleluia, muita qualidade, aleluia, não tem muita moral? É porque eles não se contentam em ser sua voz. Eles querem ser Deus, eles querem ser maior do que a voz. Aleluia. O único que é maior do que a voz é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja a voz de Deus
servi-lo de todo o coração, nós devemos glorificá-lo, devemos obedecer, aleluia, e fazer a sua vontade. Louvado seja o nosso Deus. No verso 32, João apresenta Jesus como ungido, aleluia, dizendo, aleluia, eu vi sobre ele descer, ou pousar o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ele viu a hora que Jesus foi ungido, aleluia, com o Espírito Santo, a hora que o Espírito Santo desceu, aleluia, e pousou sobre Jesus, aleluia, e naquela hora que o Espírito Santo pousou sobre Jesus Cristo, o Pai falou lá no céu dizendo, este é o meu Filho amado. O Pai revelou o Filho dizendo, este é o meu Filho amado que me dá prazer, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ali Jesus foi declarado o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o único, unigênito Filho de Deus, que veio para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No versículo 33, João revelou Jesus Cristo como aquele que batiza com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo tem o poder, aleluia, de batizar com o Espírito Santo, aleluia. Só Ele tem esse poder de batizar com o Espírito Santo, aleluia. Eu preguei aqui ontem sobre isso, que a pessoa só recebe o Espírito Santo, aleluia, quando ele recebe Jesus primeiro. Aí Jesus dá o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Os irmãos, lembra que ontem eu comecei a falar em Atos 12, aleluia, sobre 19, Atos 19, aleluia, sobre os 12 homens que Paulo encontrou, e depois eu não falei mais, porque o Espírito Santo demanda eu falar hoje, aleluia. Paulo encontrou esses 12 homens e disse para eles, vocês já receberam o Espírito Santo quando acreditaram? Eles disseram, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Ele disse, olha aqui, aleluia, Jesus Cristo veio. João Batista disse que depois dele havia o Cristo, e o Cristo ia batizar quem aceitasse ele como Salvador. Ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vocês creem? Aleluia. Ele disse, nós acreditamos, porque você está falando, nós cremos, aleluia, porque João falou isso mesmo, e nós ouvimos isso, então agora nós acreditamos. Eu imagino Paulo dizendo, quando eu acreditei, eu fui cheio do Espírito Santo, porque um homem chamado Ananias orou por mim, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Paulo disse, vocês creem? Ele disse, eu creio, agora nós acreditamos. Ele disse, dobra o joelho, que eu vou orar. E Paulo orou pelos 12, e a palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, em mistérios com Deus, e a profetizar também. E aqueles homens foram levantados, os anciãos
não mais para salvar. Aleluia, Ele não vai vir mais para morrer na cruz. Ele vai vir para arrebatar a igreja. E depois do arrebatamento, Ele vai julgar a terra. Ele vai julgar os ímpios. Ele vai julgar os rebeldes. Ele vai julgar os pecadores. Ele vai julgar os que desprezaram Ele. Ele vai julgar os que rejeitaram o Evangelho. Ele vai julgar os adoradores de imagem de escultura que não adoraram a Ele em espírito e em verdade. Ele vai julgar todos aqueles que não quiseram deixar o pecado para servir a Ele em santidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, aleluia, João também apresentou Jesus como aquele que tem a plenitude da graça e da verdade. Aleluia! A graça só, aleluia, alcança. Só recebe a graça de Deus. Só recebe o favor de Deus aquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia! Porque Jesus Cristo é a fonte da graça. Quem recebe Jesus, recebe a graça, o favor de Deus, o perdão, aleluia, a misericórdia, a compaixão, a piedade de Deus, aleluia, recebe a libertação, a cura, a transformação, recebe o milagre, recebe a vida eterna, aleluia, e a paz interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só anda na verdade quem aceita Jesus Cristo e segue seus ensinamentos. Esse anda na verdade. Aleluia, quem não está em Cristo não está na verdade, porque Jesus Cristo é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia! Quem não tem Jesus não tem vida, está louco. Aleluia! Quem se alimenta de Jesus Cristo recebe a vida em si. Aleluia! Jesus disse: aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida. Aleluia! E daqui a pouco agora nós vamos, aleluia, nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus e receber mais um pouco dessa vida em nós. Amém? Aleluia, Deus abençoe. Aleluia, eu encerro por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Guarde essa palavra no coração. Aleluia, e vamos glorificar.